Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui nossa aula sobre técnicas de moldagem. Nessa aula, pessoal, eu faço uma revisão sobre os materiais de moldagem, para a gente poder relembrar um pouco lá na disciplina de materiais dentários sobre os materiais. Não adianta eu falar somente das técnicas se vocês não relembrarem dos materiais que a gente vai utilizar. Então, vale salientar que a técnica de moldagem é um passo de extrema importância para a minha confecção da minha prótese. Vamos pensar, não adianta eu confeccionar uma moldagem muito boa, realizar um preparo, desculpa, muito bom, utilizar as brocas com a gengiva bastante saudável, sem sangramento, e na hora de eu repassar essas informações para o gesso, que vai ser onde o protético vai confeccionar a minha coroa, eu não vou ter, não vai adiantar de nada eu ter esse cuidado no meu preparo. Então, a minha moldagem tem que ser de uma forma que eu consiga repassar isso para o gesso, de uma forma que fique igual o que está na boca do paciente. Senão, o protético vai trabalhar em cima desse gesso, vai confeccionar uma prótese em cima desse jeito. Se ela não tiver fidedigna, no sentido de que estiver com bolha, com distorção, com algum rasgamento, na região de extrema importância, nos casos do término, na região do preparo, o Protege vai confeccionar um trabalho que não vai dar certo na boca do paciente. Então isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, no sentido de que o molde tem que ser extremamente igual ao que está na boca do paciente, ao preparo que a gente realizou. É, e na prótese fixa a gente utiliza de alguns artifícios, no caso fio retrator, materiais de moldagem, é, silicona. A gente vai ver quais os materiais para confeccionar nossas, nossas coroas. Como eu falei, vou dar uma revisada. Então, como definição de materiais de moldagem, são materiais utilizados para registrar e reproduzir os dentes e os tecidos orais para a boca. Recordar um pouco sobre as definições. O que é o molde? O molde é o ato. É eu pegar a moldeira, provar na boca do paciente, carregar minha moldeira com material de moldagem, inserir na boca do paciente, esperar ele endurecer e remover. É o ato. Tudo isso que eu falei para vocês. O molde é o que eu tiro da boca do paciente. É o negativo. Então, vocês não podem chegar para mim lá na clínica, professor, com a moldeira na mão, com o molde, alginato no caso, exemplo. Professor, olha aqui minha moldagem. Não, você está me mostrando o molde. Moldagem é um ato. O molde é o negativo da boca do paciente. Que esse molde, quando a gente vaza o gesso, esperar o gesso endurecer, a gente vai ter o modelo de gesso, que é o positivo. Esse é para estar igual o da boca do paciente, no meu final. Qual o material de moldagem ideal? Então a gente vai ter vários materiais de moldagem para a gente comprar, para a gente adquirir para o consultório. Então, de propriedades a gente vai ver que vai ter materiais que vão ser mais difíceis de manipular, ou seja, ideal que a gente utilize um material que seja de fácil manipulação, tenha sabor e odor agradável para o paciente, tenha uma fluidez e viscosidade boa para poder entrar nas ameias, nas reentrâncias, na oclusal dos dentes e do tecido mole, da gengiva, do suco gengival, e conseguir reproduzir o que está lá. Tem um bom tempo de trabalho e peso adequados. Imagina um material de moldagem que eu teria que passar 10 minutos na boca do paciente. Então, o ideal é que ele tenha um tempo de trabalho e peso adequados, não sejam tóxicos ou irritantes, seja de fácil desinfecção, sem sofrer distorções, que a gente vai precisar fazer a desinfecção desse material, evitando assim as infecções cruzadas. Ter uma boa recuperação elástica. O que seria isso? O material tem que sair da boca do paciente, passando pelo equador dentário, né? Ou seja, esse material vai ter que abrir e depois se fechar quando sai da boca, evitando assim uma distorção. Ser fácil manipular, ser de fácil remoção das áreas retentivas. Tem material de moldagem, se você moldar ele, a boca do paciente, se tiver algum torus, alguma exostose que seja retentivo, ele não sai da boca. Tem uma boa resistência ao rasgamento, isso é importantíssimo para o material que a gente vai utilizar para a prótese fixa.
Então, se eu tiver um material com baixa resistência ao rasgamento, ele vai se rasgar quando eu moldar no sulco gengival. Não vai copiar muito bem o meu sulco gengival. Tem uma boa estabilidade dimensional, tem uma boa repetição de detalhes e o custo dá que ele seja custo mais baixo. A gente vai ver todas essas propriedades nos materiais que eu vou estar trazendo para vocês. Dos materiais que a gente vai levar em consideração vão ser basicamente esses: alginato, silicone de condensação, adição e poliéter, que são esses que a gente vai utilizar em prótese fixa hoje. Os polissulfitos a gente não encontra mais e o AGA também a gente não encontra mais para comprar. Então, o primeiro deles vai ser o alginato, que é um tipo de hidrocolóide. O hidrocolóide é irreversível, ou seja, quando eu misturo a água e o pó, ele vai da fase sol para a fase gel e ele não consegue mais voltar. Isso não acontece, esse caminho de volta. Quando eu misturo ele, eu tenho um início de formação de micelas. Micelas são essas, parece uma aranhazinha aqui, e elas vão crescendo, vão criando e vão crescendo. E vai chegar um momento que elas se entrelaçam. Vai ter um momento que não vai ter mais espaço para nada. É o momento que o alginato endurece. Vai criando várias micelas, ele vai endurecendo e quando ele pega a sua presa 100%. É um material aquoso empregado para moldagem onde não é necessário a reprodução fina de detalhes. Em que situação, Diego? Nessas daqui. Então, o alginato, eu vou trabalhar com ele somente para fazer modelos de estudo e moldagem de antagonista. Certo? De uma maneira inicial aqui. Na prótese fixa, a gente vai utilizar somente para esses dois momentos. Modelos de estudo, naquela situação que eu não sei se tem um espaço, se o dente antagonista não instruiu, se eu não vou ter nenhuma dificuldade de espaço interoclusal. Então, se eu quiser analisar, fazer um estudo do caso, eu vou utilizar o alginato. E para moldar o antagonista. Então, imagine se eu estou fazendo o coroa do 36. Eu preciso moldar a arcada superior. Então, eu vou ter que moldar a arcada superior, aí eu posso utilizar o alginato, por ser mais barato. O alginato é mais barato que os demais. E eu não tenho necessidade de ter uma grande reprodução de detalhes quando eu faço a moldagem de antagonista. Okay? Porém, eu tenho que seguir os padrões, as propriedades do material para não ter problema nesse material. Lembrando que dentro do alginato, da sua composição, quando eu misturo água com pó, eu vou ter a formação do alginato de cálcio e sulfato de potássio. Esse alginato de cálcio ele é o inibidor do gesso, certo? Bem como os boratos, bem como os glicóis. Eles são inibidores da presa do gesso. O que isso quer dizer? Que eu não posso utilizar o mesmo material de moldagem. Eu não posso manipular meu alginato na mesma cuba do que eu vou vazar o gesso. Então, eu tenho que ter uma cuba e espátula somente para o alginato e eu tenho que ter uma cuba e espátula somente para o gesso. Eu não posso utilizar a mesma cuba e espátula para manipular o alginato e manipular meu gesso. Esse meu alginato vai interferir na presa do gesso futuro. O alginato, a gente tem que ter cuidado na hora de abrir o pó, o plástico, né, que ele solta essa poeira. Essa poeira, é só a gente retornar aqui na outra imagem, a gente vai ver que dentro do alginato a gente tem silicato. Então vamos lembrar, se a gente instalar silicato, ele vai para o pulmão, a gente pode ter uma doença chamada de silicose. Isso pode dar problemas futuros. Então toda vez que eu for abrir um pote de alginato, eu vou ter que utilizar máscara. E não ficar cheirando. É cheiroso, vamos ficar cheirando aqui. Não pode. Então tem que utilizar máscara para evitar esse tipo de problema. Aqui eu já disse, quando eu misturo o alginato de sódio com sulfato de cálcio na presença da água, os dois aqui que estão aqui dentro do pó, na presença da água eu vou ter o alginato de cálcio e sulfato de sódio. A formação da reação química do alginato é essa. E para manipulação, vou precisar do alginato, vou precisar de uma moldeira, que pode ser de estoque, pode ser moldeira individual, um medidor de água e pó, e cuba e espátula. Aqui a cuba pode ser a cuba de plástico, não tem problema. Essa daqui é a cuba de gesso, mas não vai interferir, a não ser que eu tenha já utilizado essa cuba com o gesso. Aí vai interferir, mas
Só para manipular o alginato eu posso ter essa espátulazinha só para manipular o alginato sem problema. Da manipulação eu tenho que respeitar as proporções pó-líquido e as recomendadas pelo fabricante. Ou seja, se o fabricante diz que é uma medida de água para uma medida de pó, eu vou ter que respeitar uma medida de água para uma medida de pó. Eu tenho que seguir isso, porque senão eu vou alterar as propriedades do alginato. A manipulação pode ser mecânica ou manual. De preferência, a gente vai utilizar a manipulação mecânica de uma maneira em geral. Desculpa, a manual de uma maneira em geral, na qual eu vou espatular meu alginato em cima da minha mão, sobre a minha mão. Então, eu tenho que abrir bem a mão e apertar esse alginato, fazendo movimentos de 8, tentando misturar todo aquele alginato com a água, né? Evitando os pós, evitando granulações, apertando ele sempre em cima da mão e fazendo esse movimento de 8 aqui em cima da minha palma, da minha mão. Na dosagem, vou colocar sempre primeiro a água, depois o pó. Isso é básico para evitar bolhas. A quantidade de pó que eu vou utilizar é uma medida de uma colher rasa, não é uma medida de whey que a gente bota passando, a gente tem que tirar o excesso, deixar uma colherzinha rasa de alginato, porque senão vai dar desproporção, e sempre colocando a água e em seguida o pó, nunca o contrário, evitando assim bolhas. Na espatulação vai depender do tipo de alginato. Tem o alginato de presa rápida, que é de 45 segundos, e os convencionais são 60 segundos. Aqui é o Geltrate, o Avagel, são esses. O de presa rápida, comercialmente falando, é o Hydrogun 5, o Geltrate Plus. A gente vai ter eles de presa rápida, que são os meus preferidos. Eles têm os melhores resultados após a moldagem, porém você tem que manipular rápido, porque ele pode pegar a presa mais rápido na boca. E também ele é melhor para o paciente, porque imagina passar um tempão lá na boca do paciente para ele endurecer no convencional. Então, no consultório eu só utilizo o de presa rápida por isso. Mas tem que saber, quando estiver utilizando convencional, que pode ter esse problema no paciente, passar muito tempo na boca e o paciente tem antes. Depois que eu manipulo, eu vou carregar a moldeira. Esse aqui é o tempo que vocês mais demoram, é para carregar a moldeira. Então, pega uma quantidade, carrega um lado, pega outra quantidade, carrega o outro, certo? Carrega completamente a moldeira. E depois, com o dedo molhado, tu pode passar aqui por cima, deixando a superfície toda brilhosinha. Daí, a gente vai levar na boca do paciente. Afasta ou com o espelho ou com o dedo. Quem tiver o dedo mais grosso pode utilizar um espelhozinho para afastar aqui a comissura. Você pode utilizar um espelhozinho bucal para afastar a comissura. A moldeira ela não vai entrar reta, ela vai entrar de um lado e depois você rotaciona colocando o outro lado. Centraliza ela na boca do paciente e depois é que você vai inserir. Não insere antes de centralizar. Pega a musculatura, coloca por cima da moldeira e vai esperar em torno de 2 a 3 minutos. 2 minutos quem for alginato de presa rápida e 3 minutos alginato de presa convencional. Lembrando que quanto mais tempo você deixa ele na boca, maior vai ser a resistência ao rasgamento, ou seja, mais difícil é esse alginato de rasgar. Então tem que deixar o máximo possível de dente na boca, respeitando esse tempo de 2 a 3 minutos. A remoção é feita de uma vez, um movimento único, evitar ficar rotacionando o alginato, porque ele vai distorcer ou vai rasgar. O alginato tem baixa resistência ao rasgamento ou a distorção, então ele vai rasgar. Então o movimento é único quando a gente vai tirar o alginato da boca do paciente. E daí a gente vai fazer a desinfecção. O que a gente vai utilizar é a água sanitária diluída de 1 para 10. Lembrando o coronavírus, né? Hoje em dia é a mesma concentração que a gente utiliza nas superfícies para limpar a superfície do coronavírus. Eu vou pegar 900 ml de água mais 100 ml de água sanitária, eu consigo fazer 1 litro, né, de produto para desinfecção. Daí, quando eu tiro da boca do paciente, eu vou lavar com água corrente, tirando detritos da boca, resto de comida, algum resto de restauração, o que for. Lava esse molde com água corrente. Daí eu vou borrifar a solução de desinfecção de 1 para 10. Ou
eu posso deixar dentro de uma câmara de umidade, que é uma caixa tampada, é, cheia de